Boa tarde, pessoal. Sou o Antônio, diretor de tecnologia da Brand Meio. Hoje eu estou aqui com o João Labros, o nosso especialista em incêndios florestais. Bom, eu sou o João, sou formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado lá também e atualmente faço doutorado voltado para a pesquisa do comportamento do fogo. Estudar o comportamento do fogo é estudar como que ele se propaga, como que ele se desenvolve, inicia, a intensidade, taxa de propagação, enfim, características do fogo em si. Quais são as variáveis assim que mais influenciam? Dentre as variáveis, as principais são primeiro o combustível, né? Forma, tamanho, enfim, tipo. Depois o terreno em que ele está inserido, se ele é plano, se ele é declivoso, e quanto mais declivoso, mais rápido. Ou, além disso, também o vento, as variáveis meteorológicas, o vento, a temperatura, a umidade relativa, que influenciam também na propagação do fogo. E, João, no Pantera, quando a gente faz uma análise de risco de incêndio, a gente está falando da probabilidade de um incêndio começar em um determinado local? Não somente isso, a gente consegue, através da análise de risco, histórico de ocorrências, terreno, enfim, com informações da área do cliente, a gente consegue prever as áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndio e as áreas que elas podem sofrer danos caso um incêndio ocorra. Essa é a ideia do risco integrado. E com relação ao risco de incêndio, João, quais são as principais variáveis que são analisadas? As variáveis meteorológicas, né, temperatura, umidade relativa e velocidade de vento, que representa aquele 30-30-30, né? Então, o mapa de risco ele tenta prever essa condição antes que ela ocorra e, além disso, ele prevê a probabilidade de ocorrer um incêndio num determinado local e não tão somente a questão das áreas que podem ser sensíveis caso o fogo ocorra naquele local. E, João, por que a gente tem incêndios florestais? Primeiro, vamos partir do fogo. O fogo ele é um agente ecológico. Ele é um agente ecológico que existe antes da humanidade poder dominá-lo. Então, existem biomas que são sensíveis e que são dependentes da ocorrência desse agente. Então, um incêndio ele ocorre atualmente de forma antrópica, né, provocada pelo homem, mas ele está na Terra desde que existe vida, vamos dizer. E quais são, assim, os elementos que se juntam para esse incêndio se iniciar? Primeiro, você tem que ter as condições ambientais propícias para que se ocorra um incêndio, né? Um 30-30-30, e uma fonte de calor, que no caso pode ser natural, um raio, ou antrópica, o homem lá e colocar fogo no material vegetal. Tá certo. E depois que esse incêndio se inicia, o que determina se ele vai ficar fora de controle ou se ele vai ser controlado? As condições em que ele está submetido, as condições ambientais. Se você tem uma, uma temperatura muito alta, uma umidade relativa muito baixa, um material combustível uniforme, uma forma que propicia que esse fogo se propague livremente, isso vai dizer se o incêndio vai se alastrar de forma rápida ou de forma lenta, ou para grandes áreas, enfim. Aí entender como essas variáveis elas se interagem com o fogo e o seu comportamento propicia ao gestor, ao cliente, ele desenvolver formas, estratégias de combate, de prevenção, instalação de aceros, alocação de brigadas e recursos, e também tudo isso pode ser previsto ou pode ser incluído dentro do mapa de risco.